hoje vamos falar de gráficos, né? Se antes a gente estava usando as tabelas para ter uma ideia da distribuição de frequência da variável que nos interessa, como mostra aqui esse já primeiro slide, né? Então, o que diz essa tabela? Essa aqui é uma tabela de frequência simples, conforme a gente já viu, né? E aqui, frequência de casos, né, do Covid-19 no mês de abril, dos dias 17 a 23, que foi o dia de antes de ontem, né? De 2020 no estado do Ceará. Então, aqui na primeira coluna, nós temos as datas, né? 17 do 3, 18 do 3, 19 do 3. E aí, eu coloquei aqui na primeira coluna a frequência absoluta, conforme a gente já estudou, né? Então, no dia 17 do 3, qual que foi a frequência da nossa variável, né? Ela assumiu aí nós tivemos 5, né? Uma frequência de 5 ocorrência, novas ocorrências, melhor dizendo, no dia 17 do 3. Depois, 4 novas ocorrências, sempre nova, né? 35 novas e aí vai. Na terceira coluna, nós temos a absoluta acumulada. Eu não apresentei para vocês a absoluta acumulada, mas coloquei aqui, porque a mesma interpretação que a gente faz para a frequência relativa acumulada, a gente também pode fazer para a absoluta acumulada. Como a gente está interessado em número, né, de casos, então a absoluta acumulada pode nos dizer alguma coisa. Então, a gente teve 5 no dia 17, aí acumulou 9 para o dia 18, que acumulou 20 para o dia 19, e aí foi acumulando, não é? Bom, e aí na quarta coluna vocês podem ver a frequência relativa, lembrando que a frequência relativa a gente divide cada frequência absoluta pelo total, né? Então, aqui, esse 31 aqui, o que a gente tem? 5 dividido por 163, tá certo? Então, quer dizer isso aqui. Aí, a gente vai dividindo e pronto, a gente tem todas as frequências relativas. Por que é bacana? Porque, ó, na frequência relativa, ela diz o seguinte, aqui, ó, vamos analisar esse último valor da frequência relativa. Então, no dia 23 do 3, nós tivemos ali, claro que eu estou considerando como total, o total desses 7 dias, né? Então, desses 7 dias, 31,3% dos novos casos surgiram no dia 23 do 3. Então, essa é a informação ali da nossa frequência relativa. E ela é interessante porque dá essa ideia para a gente de porcentagem, né? Isso é importante. E aí, aqui na última coluna, a gente tem a relativa acumulada. A gente discutiu também a importância da relativa acumulada. Eu posso pegar assim, ó, do dia 17 até o dia 20, foram identificados 33,7% dos casos novos desses 7 dias. Então, essa é a interpretação. Quem tiver dúvidas ainda sobre a tabela de frequência, pode liberar o microfone, tá? E perguntar. Porque aqui eu não tô vendo o chat de vocês, tá certo? Mas libere o microfone e aí vocês podem colocar aí a pergunta. E aí eu retomo. Então, esses dados são fonte do Ministério da Saúde, né? São dados abertos que eu peguei lá ontem e aí construí essa tabela de frequência simples só para a gente relembrar o conceito de tabela de frequência simples. Bom, aí, né, a gente consegue ver a frequência desses 7 dias, de 4 formas diferentes, e, ok, a gente consegue ter uma ideia por aqui. Mas existe uma maneira que dá uma ideia, que fornece uma ideia mais rápida sobre como está essa frequência que a gente está analisando aqui, né? Em outras palavras, nos dá uma ideia melhor da distribuição de frequência dessa variável que a gente está analisando. Que formas gráficas, né? A gente pode pegar essas informações aqui e colocar num gráfico. Existem muitos e muitos tipos de gráficos. Um que a gente anda vendo muito, né, nos noticiários, na internet, é aquele gráfico de linha, né? Ele é muito apropriado para representar série de tempo. Quando você tem no dia 1 tanto, no dia 2 tanto, isso é uma série, né, de tempo, uma série temporal. E aquele gráfico de linha, ele é bastante apropriado para isso.
Mas aqui nós vamos abordar aqueles gráficos que estão lá na apostila. O primeiro deles é o gráfico em barras. Então, a gente vai fazer diferente aqui. A gente, em vez de a gente usar aquele gráfico de linha, a gente vai usar o gráfico em barras para representar a frequência absoluta. Então, vamos colocar a frequência absoluta num gráfico em barra, um gráfico de barras, tá? Pronto. Aqui é muito simples, né? Construir um gráfico em barras. Eu tenho certeza que vocês não terão nenhuma dificuldade nisso. Então, eu só vou colocar aqui, ó. O que vocês têm que estar atentos na construção de um gráfico? Em primeiro lugar, sua escala. Gente, isso é muito importante. No ano passado, eu tive uma decepção porque eu percebi que 90%, pelo menos, dos meus alunos não tinha muita noção da construção de uma escala para os gráficos. E eu percebi isso nos trabalhos que eu recolhi, nas avaliações que eu corrigi, e assim, então eu quero ficar batendo muito nessa tecla. Cuidado, né? Cuidado com a escala do gráfico. Então, aqui vocês percebam que tem uma escala de 0 a 60. Então, voltando aqui, né? Por quê? Porque temos o menor valor na frequência absoluta, que é 5, o maior valor é 51. Então, uma escala construída de 0 a 60, pronto, nos consegue aqui suprir o que a gente precisa. Bom, construir a minha escala, eu vou colocar aqui embaixo, né, as minhas unidades amostrais, que são os dias. No dia 17, por exemplo, tivemos aqui 5 casos, então a barrinha subiu até na metade ali daquele primeiro segmento de 0 a 10, que é 5, né? Aí alguns me perguntam assim, professora, mas se eu não faço a escala colocando na escala lá cada valorzinho, não fica explícito no gráfico. Isso não está errado? Aí eu falo, se você quer que cada valorzinho apareça no gráfico de forma explícita, o que você vai fazer? Você vai pôr na barra, tá aqui, ó. Ó o 5 quando tá aparecendo ali, ó. Ele não tá na escala. Percebam que na escala vai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mas ele tá aparecendo ali em cima da minha barrinha. Então, se eu quero deixar bem evidente para quem tá olhando o meu gráfico, eu posso fazer isso. Coloco em cima da barrinha. Olha só, no dia 18 foram 4 casos novos. Ergui minha barrinha ali um pouquinho abaixo do 5, né? E aí pronto, coloquei o 4 lá em cima para que o leitor já olhe. Ah, foram 4 casos no dia 18 do 3, 4 casos novos identificados. E aí por aí vai, né? Quando a gente constrói todas as barrinhas, tá aqui todas elas construídas por 7 dias, a gente ainda pode pensar aqui, ó, numa curva da frequência. Essa curva, a gente vai estar falando muito dela até o final da disciplina. Então, como é que essa variável está se comportando em termos de frequência, né? Então, aqui no estado do Ceará, ela tem se comportado do dia 17 ao dia 23, do jeito que está nesse gráfico aí. Bom, então tá aí a construção do gráfico. Vocês vão ter que construir lá nas listas de exercícios e tudo mais, mas o nosso foco principal não é na construção, porque na verdade os softwares, né, eles fazem para a gente os gráficos. O que a gente tem que fazer, muito bem feito, é interpretar e entrar com os dados da maneira correta. Então, isso tem que saber, entrar com os dados e interpretar os gráficos, seja os nossos ou de outras pessoas, né, que publicam esses gráficos para a gente. Então, tá aí, tá, o gráfico em barra simples. Agora, vamos voltar aqui para a nossa tabela. Pronto. Eu já tenho um gráfico para essa coluna aqui da tabela, da frequência absoluta. Mas a gente viu que a frequência relativa, muitas vezes, ela dá uma ideia melhor para a gente do que a frequência absoluta. É claro que, ao invés da frequência absoluta aqui, eu poderia usar a relativa. E aí, em cima de cada barra, colocar as porcentagens ao invés de as quantidades. Mas, nesse caso, que eu quero representar as frequências relativas, uma maneira mais apropriada é um gráfico bem conhecido de vocês, tenho certeza, é o gráfico em setores, que está aqui, ó. Então, se você prefere representar a distribuição de frequência, né, usando a frequência relativa, melhor usar um gráfico em setores. Ele fica mais ilustrativo. Então, aqui, ó,
nós estamos ilustrando, né, a distribuição de frequência, usando a frequência relativa, e onde a gente tem aqui a legenda, né, para a gente se situar. Então, o vermelhinho é o dia 17, está aqui ó, a fatiazinha do dia 17. Quantos por cento de casos novos? Sempre lembrando que o nosso 100% é de 17 a 23. Estamos analisando 7 dias, apenas 7 dias. O total desses 7 dias dá o nosso 100%, dá o nosso total, a pizza toda, não é? Bom, do total desses 7 dias, 3,07%, né, surgiram no dia 17. E por aí vai. Então, agora vamos olhar onde que foi a maior frequência, né? 31,29% dos casos foi nesse rosa, né? Que é o último aqui, ó. No dia 23. Pronto, está bem representada a nossa frequência, né? De variável aqui no gráfico em setores. Aqui a gente só vai falar para variáveis categórica ou discreta, com poucos valores, a gente vai falar só desses gráficos. Mas lembrando que existem outros, e aí dependendo do problema, a gente usa um tipo de gráfico. E como é que a gente escolhe o melhor gráfico? Aquele que melhor atinge os seus objetivos, tá certo? Pessoal, alguma pergunta em relação a esses dois gráficos? Então, deixa eu só permitir aqui algumas pessoas que estavam na fila. Pronto, pessoal que chegou agora, chegou um pouquinho atrasado, lembrando que nas aulas online, vocês têm que prezar pela pontualidade, tá? Porque eu começo a aula, aí vocês podem ficar aí na fila, aguardando o aceite. Ok? Nenhum questionamento, né? Então, vamos adiante. Então, é isso. O que a gente vai ver, esses dois gráficos são mais apropriados para variáveis categóricas, né? Ou discreta com poucos valores, assim como a tabela de frequência simples. Percebam que, usei a tabela de frequência simples, dela eu tirei dois gráficos, certo? Mas e se a minha tabela for em intervalo de classe, né? Que gráfico é bom para representar a frequência da minha variável se eu estou usando intervalo de classe? Aqui eu trouxe um exemplo também prático do nosso dia a dia, ó. E esse gráfico apropriado para esse caso é o histograma. O histograma é o gráfico mais importante da estatística. Então, vocês têm que colocar toda a atenção nele, porque é ele que vai garantir o entendimento de vocês de todo o conteúdo, de agora até o final. Então, se não entender o histograma, vai ficar complicado. Então, essa parte vocês têm que entender muito bem. E qualquer dúvida tem que tirar mesmo, não pode pairar nenhuma dúvida em relação a esse gráfico. E ele tem que ser construído fielmente conforme eu orientar, porque eu já estou construindo ele de modo a facilitar o entendimento daqui para frente. Então, agora a gente está saindo da tabela de frequência simples e entrando numa tabela em intervalos de classe. E para usar como exemplo, eu peguei a variável nota de alunos do curso de Engenharia de Software 2019.2. Então, é um conjunto de dados reais, tá? E a gente vai analisar eles. Então, tá aí as notas, elas estão ordenadas. E eu quero construir um gráfico apropriado que mostre a distribuição de frequência dessa variável. Será que a minha turma de software foi bem? Né? Que característica eu posso analisar da turma olhando para esses dados aí? Teve lá uma avaliação, os alunos foram avaliados, cada um deles tiveram lá uma nota e tá aí meu conjunto de dados, está pronto para eu tirar minhas conclusões a partir dele. A primeira, o grande questionamento será que meus alunos foram bem, né? Será que eles estão indo bem? Bom, para isso, coloquei aqui, ó, uma tabela de frequência que para essa variável, como ela é contínua, a gente precisa de uma tabela em intervalos de classe, conforme a gente já viu, não é? Aqui eu construí uma tabela de intervalos
com 6 classes. Se vocês contarem aqui, ó, tem 6 classes. A gente está chamando de K, né, as classes. K igual a 6 classes. Cada classe, ela tem um intervalinho, né, amplitudes de 1,67. E aqui temos a nossa frequência absoluta. Na frequência absoluta, a gente percebe 9 alunos tiraram nota de 0 a 1,7, ou melhor, 1,67. Bom, lembrando que quando a gente tem a série de dados, como tem aqui, e aí a gente coloca isso numa tabela de intervalo, a gente perde informação. Porque eu tenho aqui que 9 tiveram nota de 0 a 1,7, olhando aqui em cima, ó, nos dados. Tá aqui, até aqui, ó. Lá nos dados, né, eu sei que um tirou 0,05, outro 0,46, por aí vai. Essa informação eu vou perder. Eu vou saber simplesmente 9 tiraram de 0 a 1,67. 10 de 1,67 até 3,34. Lembrando que esse sinalzinho aqui quer dizer aberto e fechado, né? Fechado em 1,67, aberto 3,34. 3,34 não entra nesse intervalo. Então, aqui, ó, a gente já tem uma ideia da distribuição de frequência da nossa variável, certo? Aí, para ficar melhor ainda o entendimento, a gente constrói quem? A frequência absoluta, tá aqui. Bom, agora eu quero pôr isso num gráfico. Melhor gráfico, histograma. E como é que eu vou construir o histograma? Antes de eu dizer, eu vou apresentar ele, o histograma. Então, o gráfico que a gente vai construir é esse. Então, a gente vai colocar a frequência relativa nesse gráfico aqui, que é um gráfico em barras, né, como vocês estão vendo. Essas barras, tá, são contíguas, ou seja, uma grudadinha na outra, né, vamos dizer assim. A altura das barras, assim como no gráfico em barras simples, é proporcional à frequência, seja ela relativa ou absoluta. É proporcional a essa frequência. Mas não é igual, viu? É apenas proporcional. É proporcional. E a área dessas barras? A área dessas barras, elas vão representar a frequência relativa. Então, ó, aqui embaixo, né, onde vocês veem aí nota, né, e aí vocês têm os intervalinhos, são os intervalos de classe que a gente vai colocar ali a partir da tabela. Então, de 0 até 1,67, até 3,34, por aí vai. Ok. Para cada intervalo, eu vou subir uma barra. E essa barra vai ser proporcional à frequência e a sua área vai ser igual à frequência relativa. Esse é um ponto importante para o nosso entendimento, depois até de probabilidade e diferença estatística. Nós vamos construir as áreas dessas barras igual à frequência relativa. Então, essa é a grande sacada, vamos dizer assim, para a gente facilitar o entendimento das probabilidades. Então, voltando aqui na nossa tabela, então, o que eu disse para vocês? A gente vai construir um gráfico em barras, né, de modo que no eixo das abscissas eu tenho os meus intervalos, aí eu vou subir cada barra, de modo que a área dessas barras seja igual à frequência relativa de ocorrência da minha variável no intervalo da base dessa barra. Bom, mas então como é que fica isso? Eu tenho que saber qual é a altura dessas barras. Isso eu não estou sabendo ainda. Eu sei que a área é igual à frequência, né, relativa. Eu sei quem são os intervalinhos aqui de baixo. Mas e a altura dessas barras? Até que altura elas vão subir? Ainda que eu saiba que a altura das barras é proporcional às frequências, seja essa ou essa, eu tenho que saber o valor de cada uma para eu construir a escala do meu gráfico. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a nossa tabela de frequência e vamos acrescentar uma coluna, que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou denotando por HI.
Quem é o HI? HI é igual à altura da barra I, ou iésima barra, não é? Como é que eu vou preencher isso? Bom, se eu tenho aqui, vamos colocar o nosso primeiro intervalo, que é de 0 a 1,67. Aí eu preciso saber qual é a altura dessa barra aqui, né? Para construir a minha escala. Mas eu sei que a área dela é o FI, que é a frequência relativa, mas eu sei calcular a área da barra. Quem que é a área da barra? Vai ser a base vezes a altura, que eu estou chamando de HI. Mas essa base é quem? É a amplitude do intervalo, é o nosso delta. E quanto que vale o nosso delta aqui? Nosso delta é igual a 1,67, conforme a gente vê ele na tabela, não é? Bom, aí com isso, quem que é o HI? HI vai ser a frequência relativa dividida pelo delta. Tá certo? Então, daqui a gente conclui isso daqui. Pronto. Concluí isso daqui, eu vou construir a coluna das alturas do modo que vocês estão vendo aqui, ó. A altura 1 vai ser o F1 dividido pela amplitude. Quem que é o F1? É isso daqui, ó. Está calculado aqui. 0,21 dividido pelo delta. O delta é 0,67. Fazendo essa conta, eu tenho aqui o resultado. A primeira barra vai ter altura 0,13. Pronto. E a segunda? A segunda, eu vou pegar a frequência relativa da segunda classe, que é 0,24, divido novamente pelo delta, pronto, tenho a segunda altura aqui, ó. E a terceira? De novo, mesma coisa. E aí eu vou fazendo para cada uma até completar a minha coluna. Pronto, tá aqui, ó, completa. Então, aqui eu tenho os valores, né, das alturas das barras. Qual é o próximo passo? Criar uma escala. Então, atenção. Escala. Como é que faz? A régua, né? Régua do gráfico. Então, para eu não ter o mesmo problema do ano passado, frisar bastante. A partir daqui eu preciso de uma escala. Bom, o menor valor aqui é 0,07, não, 0,06, que é muito próximo do zero, então eu posso pensar numa escala assim, ó, que começa do zero. E qual que é o maior valor? O maior é 0,14. Sei lá, eu posso pensar numa escala de 0 a 0,15, ou de 0 até 0,20, né? E aí, quebrar isso em intervalinhos e construir a minha escala. Então, tá aqui, ó. Eu construí aqui, usando o computador, uma escala de 0 até 0,15. Porque a minha barra mais alta é 0,14. Então, ok, eu vou conseguir desenhar nesse gráfico todas as minhas barras. Então, aqui no eixo da abscissa, eu tenho a minha variável, que é nota, e os seus intervalos, que foram construídos lá na tabela de frequência, viu? Eu só estou representando as informações da tabela de frequência num gráfico. Então, a parte das abscissas é muito simples, né? Basta eu trazer esses intervalos para cá. Pronto. E aí, eu vou ter que decidir sobre a altura de cada barra. A primeira barra, aqui. Qual que é a altura dela? Volto na minha tabela, tá aqui, 0,13. Então, eu vou ter que subir aqui até o 0,13. Se eu tenho 0,14 aqui, o 0,13 vai estar por aqui assim, não é? Então, eu tenho a minha primeira barra aqui assim. Pronto. E a minha segunda barra? 0,14.
Então, aqui vai ser um pouquinho mais alta, né? Que vai vir daqui, ó. E aí, pronto. Eu construí minha segunda barra. E a minha terceira barra? 0,06. Vai ser bem pequenininha, né? Ou nem tanto. Eu tenho 0,06. Ah, daqui, ó. Pronto. Já deu certinho ali no gráfico, né? Vem aqui, pronto. Construo minha terceira barra. E aí, por aí vai, né? Até a última barra, que é 0,07. Continuando, nós temos esse gráfico aqui, ó, que foi já desenhado direitinho no computador. Pronto, tá pronto o nosso intervalo. Ah, mas aí vem o mesmo problema, né? Mas esses valorzinhos aqui, ó, eu não vou conseguir enxergar. Isso nem é a frequência relativa, né? Isso é proporcional à frequência relativa. Então, como é que eu faço? Eu vou ficar calculando base vezes altura? Não. Eu venho aqui no meu gráfico e deixo claro para o leitor. Essa barra aqui, ó, ela tem de área 0,2143, ou 21,43% dos dados estão confinados nesse intervalo aqui. E a segunda, 23,81% dos dados estão confinados nesse intervalo aqui. Então, quanto vale a área dessa barra? Vale 0,2143, que é igual o F1. E o F2, a partir desse gráfico? 0,2381. E aí vai. E o F3? 0,0952. E o F4? 0,119. O F5 vai ser 0,2143. O F6 vai ser 0,11,9. Bom, quantos alunos, né? Eu tenho 43 alunos. Então, aqui nós temos um total 43 valores no conjunto de dados, tá? Bom, se eu somar cada área, pensar na soma, né? F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais F5 mais F6. Nós temos qual valor aqui? Temos o valor 1. Porque a hora que eu somo tudo dá 100% de área, tá certo? 100% de área é 1. Então, a área total dessas barras, né, somada a todas as áreas, dá 1. Se eu tenho que... Se vocês têm só esse histograma aqui, ó. Tá aí o histograma, não mostrei nada para trás. E eu digo para vocês que são 43 valores no conjunto de dados, e aí eu pergunto: quantos valores estão neste intervalo aqui? De 0, posso até fechar, né, ou abrir, tanto faz, até 1,67. Teria como vocês descobrirem quantos valores tenham aqui a partir desse gráfico, viu? Só olhando para essa tela aqui, esquecendo todo o resto. Quantos valores eu tenho ali? Então, vocês têm que saber responder essa pergunta, tá certo? Bom, pessoal, essa parte já tem uma lista de exercício aqui, tá? Que eu vou pôr essa pergunta que eu falei agora há pouco, eu vou deixar para vocês responderem, tá? Com isso, a gente já forma a primeira lista de exercícios.